Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos entrar no capítulo 12. Nós temos estudado o livro e eu espero que você esteja acompanhando. Se você perdeu os outros estudos, você pode ir no YouTube, na nossa página no YouTube, e lá você pode acessar todos os outros estudos, não só de Apocalipse, mas também de Filipenses e Efésios, e você pode ali ter um tempo bom estudando e meditando na palavra do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é um livro, para muitos, enigmático, e o é. Tem coisas que nós não temos respostas mesmo, né? E tem coisas que o Senhor escondeu. Na semana passada, tem um momento em que João vê um livrinho, os anjos falaram e ele vai escrever o que são aquelas 7 trovões, e ouve uma voz: opa, não escreva sobre isso, não escreva sobre isso. E ele tem que ficar quieto. Ele não fala tudo que vê, todos os detalhes. E para nós também ele é enigmático em alguns momentos. Por quê? Ora bolas, porque João está escrevendo com o seu linguajar de coisas que para ele era no futuro, coisas distantes, coisas eternas, coisas que ele não tinha linguagem para descrever. Então, quando ele descreve certas coisas, certas máquinas, certos poderes, certos ataques, enfim, certos flagelos, ele usa daquilo que ele tem. Ele usa do seu linguajar. E o que é, para nós, também é muito difícil compreender o que ele está vendo. E também o era para ele, porque imagina, ele está descrevendo, por exemplo, um avião, né? Ou um carro, ou um tanque de guerra, com canhões e que cospe fogo. Imagina a dificuldade para ele para escrever e falar sobre essas coisas. E com certeza ele está escrevendo de coisas muito à frente do seu tempo. Mas ele não está só vendo coisas à frente do seu tempo, mas ele está vendo coisas também na eternidade. Coisas que aconteceram na eternidade, e está na eternidade, e está pronto, e que ainda não se manifestou no tempo, ou já se manifestou no tempo. E ele está escrevendo tudo isso. Aqui o capítulo 12, ele é delicioso, porque no capítulo 12, João vê uma batalha cósmica. João vê uma batalha espiritual sendo travada, mas não só espiritual no sentido anjos contra anjos, não, mas mais do que isso, uma batalha para impedir a obra e a mão do Senhor Jesus, o plano de Deus, Interessante, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, quando João chora porque ele vê o livro com os 7 selos, e aí alguém diz: quem no céu não achou ninguém digno de abrir os selos? Não havia ninguém. E aí João chorava. Aí alguém disse: não, calma, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, ele venceu, ele é digno de abrir o livro. Capítulo 12 está de uma maneira abrangente, descrevendo essa cena na eternidade. Olhem comigo, por favor. Versículo 1 do capítulo 12. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz,
a fim de lhe devorar o filho pequeno quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Interessante que logo aqui nesses primeiros versículos, João está vendo na eternidade essa batalha cósmica. Por que eu estou falando batalha cósmica? Eu estou falando que algo que acontece na eternidade. Deixa eu explicar. Por exemplo, Pedro diz que o sangue de Jesus Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. Em outras palavras, o sangue de Cristo era conhecido na eternidade. Então, antes de Deus ser Deus criador, Deus é Deus salvador. Falamos isso outrora. Mas na eternidade, o poder do sangue de Jesus Cristo já está lá, conhecido, pronto, preparado, desde a eternidade, manifestado no tempo. Em Gálatas, Paulo diz assim, vindo a plenitude dos tempos. Em outras palavras, vindo aquilo que está na eternidade, veio no tempo. O nascimento de Jesus Cristo, que nós celebramos agora no período de dezembro agora, ele representa, já que nós não sabemos a data certa do nascimento de Jesus, mas ela é representativo, porque representa a encarnação do Verbo. Ou melhor, a eternidade que invade a temporalidade. Sabe? Aquilo que está na eternidade agora toma posse. Aquilo que era profetizado, aquilo que era falado pelos profetas no vislumbre de um futuro, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, aquilo que era pensado traduzidos e trazido pelos profetas, mas já conhecido na eternidade, agora surge. E aí Paulo chama plenitude dos tempos. Uma invasão da eternidade na temporalidade. Aquilo que o Senhor preparou para nós. João está vendo isso. Quando Moisés está lá no monte e Deus fala para ele construir o tabernáculo, isto é, aquela tenda que ia acompanhar o povo, que é onde botaria a arca da aliança, a mesa dos pães asmos, do incenso. Quando Deus deu para Moisés a responsabilidade de criar o tabernáculo, Deus falou para Moisés assim, faça tudo como você viu, conforme o modelo que você viu lá no céu. Então, Moisés teve um vislumbre da eternidade e viu a arca da aliança na eternidade, que vai surgir novamente aqui onde nós paramos na semana passada, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. Então, no céu tem a realidade. O que Moisés fez na terra? Uma cópia. O que Moisés tentou fazer? Fazer algo que ele viu na eternidade. O que é que João está contando? João está contando aquilo que ele vê na eternidade. E é uma batalha cósmica porque nesse capítulo 12, de uma maneira muito especial, veja, João está falando da encarnação, da tentativa do diabo de destruir Jesus no ventre, de tentativa de destruir Jesus no seu nascedouro. Você sabe que na história, Lucas narra isso, que quando Jesus nasce, veio os magos do Oriente, vão a Herodes e fala, não, nasceu o rei dos judeus. E aí o Herodes, injuriado, diz assim, vão lá, descubra quem é esse garoto, quem é esse rei aí que não é meu filho, né? Quem é esse rei aí dos judeus? Né? Vai lá, depois você vem, conta para mim que eu quero ir adorar. Não, queria matar. Os magos divinamente instruídos voltam por outro lugar, e aí Herodes resolve matar os meninos, as crianças
de 2 anos para baixo. Todo garoto daquela região foi morto. Morto. E Jesus escapa. E Jesus escapou. Não é? José pega o menino com Maria e eles vão avisados e vão lá para o Egito. Mas aqui está descrevendo de uma maneira glamurosa esse ataque na visão espiritual da coisa. Na visão espiritual não era Herodes que estava querendo matar as criancinhas, porque Herodes queria ser rei, que Herodes mausado. Não, na visão espiritual era o diabo usando quem quer que possa ser para atacar e destruir e impedir que o Cristo, o Messias, vivesse, não é? E fosse até a cruz e cumprisse o plano do Senhor. E aí diz que foi que Deus protegeu o menino. Que Deus protegeu o menino. A figura da mulher aqui ela é fantástica. Aqui tem um pouco de Maria, né? Porque Maria é quem dará a luz, achando-se grávida. Mas também é a mulher lá de Gênesis, né? Que diz que, olha, você mordeu o calcanhar, mas o filho, o fruto da mulher, a semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. É da mulher. É o fruto da mulher. Então é uma figura que perpassa uma figura apenas de Maria, mas tem a ver com uma mulher que vai trazer a semente gloriosa. Mas também tem a ver com o próprio Israel, que é a noiva. Tem a ver com a própria igreja, que é também comparada à noiva. Muitas vezes você vê no Antigo Testamento isso, o povo de Israel, o povo de Deus, comparado a uma mulher, a noiva do Cordeiro, né? Uma mulher. Outra coisa que vê aqui é que esse ser, versículo 3, esse dragão, não é? O grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu. Aqui dá uma ideia do tamanho do exército das trevas. 1/3. Bom, é muita coisa, porque tem estrela para dar com pau. Mas 1/3 é bem menor do que 2/3. Então, os anjos de Deus são 2/3. E os anjos caídos, 1/3. E diz que o dragão levou 1/3 das estrelas do céu. Qual é o propósito dele? Destruir. Qual é o propósito dele? Impedir a ação, a completude do plano do Senhor e Salvador. Em outras palavras, no capítulo 12, João está vendo na eternidade, de uma maneira abrangente, parte já muito bem cumprida, e a gente vai ver isso daqui um pouquinho, né, já estabelecida, e parte ainda a ser cumprida. Então vamos lendo comigo para você ver como parte já aconteceu e parte ainda está por acontecer. E quando João vê, João está vendo na eternidade, na sua completude. Versículo 7, diz lá: houve peleja no céu, houve, passado, houve peleja no céu, houve uma luta no céu. Quem lutou? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quer dizer, esse é o versículo que mais tem luta e peleja, né? Peleja para cá, peleja para cá. Então, de um lado você tem Miguel, arcanjo do Senhor, líder das hostes do Senhor, contra o dragão. Interessante que a luta no céu não é travada entre Deus e o diabo. Como aqui na terra, às vezes as pessoas falam, porque está havendo uma luta entre Deus e o diabo. Não, Deus não está brigando com o diabo, gente. Não que sejam amigos, mas é que Deus não dá para se medir. Deus não se mede com o diabo.
Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele. Não há nada nele que se compara ao Senhor. Não é? Então a luta é travada contra anjo, no céu. Diz o texto, houve peleja, briga. Deve ter sido algo fulminante. Versículo 8 diz que no céu está resolvido. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Deles quem? O dragão e os seus anjos, que arrastou 1/3 dos anjos das estrelas. E diz que no céu a briga foi tão tremenda, e essa briga aconteceu e acabou. Diz lá, foi expulso, versículo 9, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Preste bem atenção. Aqui João identifica a batalha, e a batalha ela foi travada no céu. Em primeiro lugar aqui, a batalha foi travada no céu. E lá no céu está resolvido. O que significa? No céu, os anjos expulsaram dragão e os seus anjos. E aí diz aqui, que quem é esse dragão? Olha, é o diabo, a antiga serpente. A antiga serpente para se referir àquele que tratou e enganou Eva, lá no paraíso. Sedutor. A gente tem mania, o povo, o homem tem mania de querer pintar o diabo de feio. Acho até que é o próprio diabo que inventa isso, porque as pessoas ficam com medinho e acham que pinta lá com pé de bode, chifre, então olha aquele monstrengo. Não, o diabo aqui não é tratado como monstrengo, como uma coisa horrorosa. Não, ele é tratado como sedutor. E ninguém é seduzido por coisas ruins e feias. A palavra de Deus diz que ele se disfarça até de anjo de luz, e os seus ministros também. Parece coisa muito boa. Ele é sedutor, não é? Ele atiça os desejos e os sentimentos mais glamurosos, sabe? Aquilo que mais a gente cobiça, aquilo que eu mais desejo, é exatamente a ferramenta que ele vai usar. Ele é sedutor. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final deles são caminhos de morte. Capítulo 12 de Apocalipse está escrachando, trazendo à luz, de uma maneira assim, glamurosa, esta batalha cósmica, que vai do céu à terra, e que tem a ver com tentativa de destruir e impedir o plano de Deus, mas também tem com a pretensão e a tentativa de destruir você, de destruir sua vida, destruir sua alma, destruir. Não é à toa que Jesus diz isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. João está colocando isso assim, de uma maneira abrangente. Preste bem atenção, que esse que perdeu no céu, esse dragão, foi expulso. E o problema é que foi atirado para a terra. Ele foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. Os seus anjos também. Todos caíram. Agora, anjo nenhum e pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Satanás não é Deus, só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onipresente significa estar presente em todos os lugares. Tanto é que Deus está aí contigo, onde você está agora, e está aqui comigo. Deus, oh que maravilha, Deus está aqui conosco. Deus está conosco, não é? Ele é o Senhor, Ele é o Rei e Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. Agora, o diabo, o que ele faz? Ele passeia. Ele é o príncipe da potestade do ar. Então ele não pode estar aqui em Colombo e ao mesmo tempo estar aí em Belém. Então como é que ele faz? Ele manda os seus asseclas. Então tem entidades em Belém, tem entidades em Colombo.
tem demônios especialistas em culturas diferentes para fazer a mesma situação, isto é, o mesmo medo e a mesma ignorância e a mesma idolatria, para afastar as pessoas de Deus. Esta batalha está sendo travada na terra. O diabo perdeu, que queria ser Deus, aqui está dizendo que ele foi jogado, e ele veio para a terra. Isso significa que ele passa de vez em quando aí por cima da tua cidade, de vez em quando ele passa por lá. Não é? De vez em quando ele passa. Tem alguns lugares do planeta que é mais infestado, outros lugares é menos infestado das suas artimanhas. Aqui mesmo em Apocalipse, naquela época de João, ele diz que numa determinada cidade, onde tinha uma determinada igreja, lá tinha o trono de Satanás. Então nós estamos travando essa batalha. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Preste bem atenção. No céu era anjo contra anjo. Mas agora ele foi atirado para a terra. Contra quem ele está lutando? Às vezes as pessoas pensam, não, o diabo, nem conheço o diabo, não sei. Uma vez eu estava pregando o evangelho, eu nem era pastor, nem seminarista. Eu era um crente novo. E eu estava no interior de Goiás, fazendo um trabalho numa fazenda, fazendo umas medições, que na época eu era agrimensor, negócio de medição de terra, essas coisas. Hoje eu não lembro mais nada disso. E à noite eu não consegui terminar o trabalho durante o dia, tive que dormir lá, e estava debaixo de um rancho, com um monte de outras pessoas que trabalhavam ali, e eu estava ali conversando, e de repente alguém perguntou, mas você é crente? E aí eu falei sou crente. E aí começaram a fazer perguntas, que coisa maravilhosa, eu ali, né, nem sabia nada direito, nem sabia nada da palavra direito, né? E aí eles começaram a fazer pergunta, e eu fui orando e dizendo, Senhor, me dá sabedoria, como é que eu faço, como é que eu respondo, como é que eu respondo aqui, como é que eu respondo ali, Senhor, eu não sei nada, papai. E eu ficava, até que eu fui, à medida que perguntavam, não sei da onde, começou a vir uma sabedoria que não era minha, e eu comecei a responder de acordo com aquilo que Deus colocava no meu coração. Quando eu estava conversando com eles, uma pessoa levantou uma pergunta, e o diabo? Aí, quando eu ia começar a falar desse ser asqueroso, mais sedutor, uma pessoa que estava no meio do grupo, um rapaz, um senhor lá, que se dizia crente, de uma certa igreja, que eu não vou mencionar o nome, não me interessa. Esse cara, muito do esquisito, se levantou, ficou agitado e falou assim, eu não acredito em diabo não, eu não acredito em diabo nisso, diabo aquilo, diabo faz isso, eu não acredito não. Levantou e começou a falar, onde já se viu? Tá vendo o diabo aqui? O diabo não sei o que lá? E ficou falando assim, eu fui ficando quieto, fui ficando assim, esquisito. Aí chegou uma hora que eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, pois ele está falando agora. Aí o cara deu uma assustada, quietou a boca e pronto. Eu continuei a falar e continuei compartilhando de Jesus para aquele grupo que queria saber. Hoje em dia tem muito disso, gente que fala assim, não, o diabo não existe não sei lá. E quanto mais você ignora a presença desse ser, que é sedutor, que vem para matar e roubar e destruir, quanto mais você ignora, menos você usa as armas de defesa e de ataque que Deus nos deu. Mal comparando, é a mesma coisa desse vírus, dessa Covid. Quanto mais você ignora a presença dele, menos você lava as mãos, menos você passa álcool, menos você usa máscara, e quando usa máscara, a máscara fica até cebosa, você nem troca, você não se relaciona com as pessoas, mas mantém um certo distanciamento. Por quê? Porque você acha que o vírus ou não existe, ou você é imune. Isso é tolice. Você tem que cuidar, você tem que saber, você tem as armas, algumas armas você tem. Agora, na questão do vírus, as pessoas não sabem nada, nem os cientistas sabem muita coisa. Né? Todo mundo está assim tateando, descobrindo, todo mundo. Mas no caso da luta contra as trevas, já está tudo esclarecido. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Você não pode
tirar isso da sua mente de que há interesses para que você seja devorado, para que a tua paz seja devorada, que a tua casa seja devorada, que os teus recursos sejam devorados. Olha, eu não sei quantas vezes eu trabalhando, ganhava um dinheirão, botava aquele dinheirão no bolso, falava assim, opa, agora eu tô forrado. Tô com dinheiro aqui para resolver os meus problemas. Passava uma semana, eu ficava assim, mas o que eu fiz do dinheiro? O que eu fiz do dinheiro? Eu não paguei aquela conta, eu não fui roubado, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. O que eu fiz do dinheiro? Ficava tentando achar por onde o dinheiro escoou, por onde o dinheiro foi devorado. Muitas vezes na minha vida sem Cristo, eu fui devorado, meu dinheiro sumia. Gastava com besteira, gastava com qualquer coisa e faltava. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o diabo vem para roubar, devorar. É o devorador. Mas também já tive imensas outras verdades e alegrias quando eu pego o dinheirinho suado e eu falo assim, meu Deus, não vai dar para chegar ao final do mês. O arroz não vai dar, a carne não vai dar, subiu de novo a carne, Senhor, não vai dar, aquela conta não vai dar. Deu. Como é possível? É o Senhor que repreende o devorador da nossa vida. A Bíblia está cheia de ensinamento, a Bíblia está cheia de orientação para dizer, há um ser sedutor, maligno, transvestido em cartão de crédito, transvestido em desejos do mundo, em coisas desse mundo, cobiças e prazeres que eu preciso, que eu mereço comprar, que eu mereço fazer. E aquilo a gente vai achando que merece e vai entrando num buraco e você nem percebe que daqui a pouquinho a gente está na cilada. Armou-se a cilada e a gente caiu. Quantos cristãos que estão endividados, quantos cristãos estão à mercê do cartão de crédito, na rotatividade desse negócio? Quantos cristãos estão vivendo para aparecer para os outros? Gastando o seu suor naquilo que não é pão. Não entende a cilada. Pensa que ir para a igreja é espiritual. Ir para o culto é espiritual. Assistir uma live agora, que está na moda, é espiritual. Mas não consegue perceber que o seu recurso, que o seu trabalho, que o seu dinheiro, que a sua casa, que os seus bens, também é espiritual. Também é para a honra e glória do Senhor. E aí o diabo vem e devora. E come pelas beiradas. Seduz, engana. Achando que nesta vida as coisas são preciosas e poderosas demais. Então a Bíblia fala disso de uma maneira escrachada, de como enfrentar e vencer, lutar contra as trevas, porque você não pode se enganar. Olhe por favor, eu vou só adiantar para saber se no início do versículo 7 a peleja era anjo contra anjo no céu, agora a luta, a briga é aqui na terra. A briga é aqui. E contra quem? Contra quem? Veja, por favor, aí no versículo de número 17. No mesmo capítulo 12. Versículo 17 diz assim: irou-se o dragão. Irou-se. O diabo tem ira. Contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais os restantes da sua descendência? Desse homem que esmaga a cabeça da serpente. Quem são aqueles que o diabo está lutando? Está aí. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa. Contra quem que ele está lutando? Contra os que guardam o mandamento de Deus. Alguém aqui guarda os mandamentos de Deus?
você tem o testemunho de Jesus, isto é, você testemunha de que Ele é teu Senhor, teu Salvador, que Ele vive, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que sem Ele nós estamos perdidos. Você guarda isso, você pratica isso, você tem fé nisso. Eu diria, se você tem fé, se você crê em Jesus, se você confia nele, se Ele é teu Senhor e você dá testemunho dEle, por poder e graça do Espírito Santo de Deus, se você dá testemunho, eu diria para você, é contra você. É contra mim, é contra toda a igreja que se levanta para proclamar Jesus e para espalhar missionários e espalhar gente proclamadores, testemunhadores por esse mundo, porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Então essa batalha, ela está sendo travada. Foi travada no céu e já foi derrotado no céu. Não há mais espaço no céu. Glória a Deus. Por isso que é bom quando a gente diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas e na casa de papai não tem capeta. Né? Nós estaremos, quando estivermos com Cristo para sempre, nós estaremos para sempre longe da presença deste que vem para matar, roubar e destruir. Longe. Mas bota longe. Mas agora, nesse presente século mal, a luta está sendo travada. E você precisa colocar-se no lugar que Deus quer que você esteja para você travar a batalha. E aqui, João já diz para nós duas maneiras de você vencer esse canela fina. Duas maneiras, não são muitas, duas, basta. Olha, por favor, volte, por favor, ao versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amados, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz, quando ele ressuscitou e quando ele subiu aos céus e foi glorificado, exatamente nessa glorificação que penso eu, que o diabo foi expulso. Porque o poder agora é do Cristo. É a autoridade do seu Cristo. Em Mateus, Jesus diz, toda autoridade o Pai me deu. Toda autoridade o Pai me deu. A autoridade não é do anjo caído, do dragão, da antiga serpente. A autoridade é do Filho. A autoridade é de Jesus. A autoridade daquele que desceu e que subiu e concedeu à igreja capacitação e dons. E mais diz Paulo aos Efésios, nós estamos assentados com ele à direita, à destra de Deus Pai. Que autoridade maravilhosa. No versículo 11, o acusador de nossos irmãos foi expulso, diz o versículo de número 10, finalzinho, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, foi expulso o acusador. Aquele que acha defeito em você, que acha defeito em mim, que acha defeito na sua vida, que diz que você não pode, que você não tem competência, que você não vai fazer. Ou aquele que diz, você aprontou tanto no passado que agora ele não pode te perdoar. Ou então você não pode aceitar o seu perdão. Ou sei lá, qualquer coisa, porque ele venha que falha para dizer que você não é merecedor. E de fato nós não somos merecedores. De fato é a graça que nos alcança. E a gente diz, Pai, obrigado pela graça que me salvou e me perdoou. Que te salvou e te perdoou, amado. No versículo 11... diz assim, leiam comigo. Eles, pois, o venceram. Primeiro nós precisamos entender quem é o eles. Eles aí, obviamente, são os nossos irmãos do passado. Eles, os nossos irmãos, pois o venceram. Isto é, venceram quem? Venceram o dragão. Venceram o dragão.
a antiga serpente, o sedutor, o acusador. Os nossos irmãos do passado venceram. Venceram o dragão como? Diz o texto. Por causa do sangue do Cordeiro. Gravem isso no seu coração. Como é que se vence o diabo? Pelo sangue do Cordeiro. Agora, o sangue do Cordeiro aqui não é uma palavra mágica, nem mística, em que você está lá no aperto e aí você diz, o sangue de Jesus me defenda, o sangue do Cordeiro te repreenda. Aqui não é essa a questão mágica. Sangue do Cordeiro não fala. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Preste bem atenção. Eles, os nossos irmãos do passado, venceram, e é a mesma maneira que nós temos para vencer. Como? O sangue do Cordeiro. O que o sangue do Cordeiro faz? Ele nos purifica. Purifica a quem? Quem se arrepende dos seus pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom eterno é vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus. É um presente. João, na sua primeira carta, ele diz ali no capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que ele purifica os nossos pecados? Pelo sangue do Cordeiro. Se dissermos, versículo 10 de 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, qualquer um, abestalhado que seja, dizer assim, não, eu não pequei, não, eu não cometi pecado. Cara, você acabou de chamar Deus de mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram. Capítulo 2, versículo 1, João diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. Sabe o que significa? Irmãos, a propiciação significa assim, ó. Imagina que isso aqui era a mesa onde estava a Arca da Aliança. Era uma caixa toda de ouro, e em cima tinha uma tampa toda de ouro. Essa tampa, em cima dela tinha os anjos dobrados e adorando, os anjos. E esta tampa era chamada de propiciatório. Quando João diz que o sangue de Jesus, que Jesus é a propiciação, significa o seguinte: o sumo sacerdote, uma vez por ano, lá pegava o sangue do cordeiro, lá no altar, imolava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e entrava, passava pelo lugar santo e entrava no lugar santíssimo. E pegava o sangue e aspergia nas 4 pontas do altar. As 4 pontas. Ele pegava o sangue do cordeiro, que se sacrificou, e vinha e derramava ali, ó, nas 4 pontas do propiciatório. E depois que ele fazia esse sacrifício, que simbolizava alguém morreu, e o Senhor está perdoando os nossos pecados. Ele então saía dali e ia até onde estava o povo e abençoava o povo, dizendo, vossos pecados foram perdoados. O autor dos Hebreus vai dizer, olha, aquilo era sangue de animais. Imagina o que Jesus Cristo fez uma vez por todas. Entrou uma vez no tabernáculo eterno,
não no feito aqui por mãos humanas, mas no tabernáculo eterno. Ele é o sacrifício, ele, pelo seu sangue, é o sangue do Cordeiro. Nós só podemos vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro. E o que significa isso? Significa que quando o sangue do Cordeiro purificou os teus pecados, os meus pecados, nós temos acesso à presença de Deus. Meu pai na fé, pastor José Ângelo, que já está na glória, ele tinha uma frase que me marcou muito. Ele dizia assim, ele dizia muitas vezes para mim: Eleazar, quando Deus olha para você, Deus não vê você. E eu, como assim não vê a mim? Não, ele não vê você, porque se ele visse você, ele jogava um raio, ele te fulminava, né? Se ele visse o que você pensa, os seus pecados, as suas mazelas, os seus instintos, ele jogava um raio. Eu peguei, é verdade, é verdade. Então, por que ele não joga um raio? Porque ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus em você. Como é que se pode vencer? Ou é dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu entrego a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, eu não quero viver mais na mazela, eu não quero viver mais na imundícia, eu não quero viver mais na idolatria, eu não quero viver na prostituição, eu não quero viver na roubalheira, Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero conhecer o Senhor como eu sou conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele vem com o seu sangue, o sangue do Cordeiro vem e te cobre, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva lã, a neve, aleluia, e você é novamente restaurado à santa comunhão. Você de novo está debaixo das poderosas mãos de Deus. Não é à toa que a palavra diz que a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por que ele vai fugir? Porque nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus, do Deus maravilhoso. Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos lavou, Ele. Por isso que os nossos irmãos do passado venceram o diabo, o sedutor, o inimigo, por causa do sangue do Cordeiro. Então aqui está falando de arrependimento, de entrega, de salvação, de confissão. De confissão. Uma certa vez uma pessoa foi expulsar o demônio de uma jovem, porque ninguém tinha coragem, então ele achava que ele podia lá e ele ia então expulsar aqueles demônios, deixar comigo. E aí ele chegou para aquela jovem endemoniada e disse: sai em nome de Jesus. O diabo, na boca da menina, disse: mas logo você? Você faz isso. E aí fez uma lista, um rolo de papel higiênico, fez uma lista dos pecados daquele jovem arrogante e petulante. Aquele jovem colocou o rabinho entre as pernas e saiu dali envergonhado, porque o diabo o expôs. Aquele jovem não tinha entendido. Não entendeu que o diabo é acusador e ele não tinha vida com o pai que ele dizia ter, e ele não podia nem tinha autoridade de dizer: já fiz tudo isso aí, diabo, já fiz tudo isso que você falou, mas o sangue do Cordeiro me livrou, me limpou, me lavou, e em nome de Jesus eu digo: echa fora, sai, praga do inferno. Enquanto você não entender que você está coberto pelo sangue, você não vai ter vitória aqui. E enquanto você não se colocar arrependido, lavado pelo sangue, para viver debaixo da autoridade de Jesus, você também vive uma vida mais ou menos, né? Debaixo da espora do chicote. Então a primeira arma que nós temos é o sangue do Cordeiro. Vida com Deus, santidade com Deus, santificação, arrependimento. Mas aqui no versículo 11, João diz que eles, os nossos irmãos, venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro segunda,
por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Primeiro é o sangue do Cordeiro, é conversão, arrependimento, vida e santidade. Segunda, é palavra do testemunho. Veja, algumas pessoas podem ler rapidamente e pensar, eles venceram por causa da palavra de Deus, da Bíblia. Não, ele não está falando da Bíblia. Ele não está falando da palavra do Senhor. Ele está falando da palavra sua, da sua boca, da sua confissão, do seu testemunho, da sua fé, da sua esperança. Eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Em Atos 1:8, você sabe de cor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Você vai ser testemunha. Jesus nos chamou, nos salvou, para que nós possamos ser testemunha. O que é ser testemunha? É dizer assim, eu creio sim, eu amo sim. Ele é real, ele é vivo, ele vem, ele voltará, ele habita o Espírito, ele enviou o seu Espírito Santo que habita. Eu sou testemunha, eu tenho visto e andado com Jesus, ele tem me poupado, ele tem me guardado, ele tem me protegido. Se você é do Senhor Jesus, você precisa abrir sua boca e testemunhar. Mas não só abrir sua boca, abrir seu coração, abrir sua mente, ir e falar. E aí, João diz assim, que eles, mesmo em face, mesmo de frente com a morte, mesmo com a possibilidade real de perderem essa vida terrena, diz o texto, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em outras palavras, entenderam que a vida que tem aqui na terra, entenderam que a alegria que tem aqui na terra, entenderam que as praias que tem aqui na terra, entenderam que as riquezas que tem aqui na terra não se comparam com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. Então eles não negociam, mesmo em face da morte. É capaz que eu tenho que morrer. Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos, narra essa história fantástica. Paulo sentiu que ele tinha que deixar o seu trabalho missionário e ele tinha que ir a Jerusalém. Fez um levantamento de oferta e ele queria levar porque os irmãos de Jerusalém estavam passando muita necessidade. Só que em todo lugar que passava, havia uma certa palavra profética dizendo que ele ia sofrer. O que aguardava ele era sofrimento. Um dia ele chegou, nessa viagem, ele chegou a Cesareia, na casa do diácono Filipe, aquele que pregou em Samaria, e depois Deus mandou ele para o deserto, pregou para o eunuco, depois ele desaparece, e ele vai se achar lá em Azoto, e depois chega até Cesareia, e ali para o ministério de Filipe. Casou e teve 4 filhas. Paulo chega à casa do diácono Filipe, é recebido, e aí vem um profeta chamado Ágabo, e Ágabo pega o cinto de Paulo, e amarra os braços de Paulo, amarra as pernas de Paulo, e diz assim, isto farão com o dono do cinto, lá em Jerusalém. Os judeus vão fazer isso com o dono do cinto. E aí todo mundo que estava com Paulo, lá, todos os de Cesareia, todo mundo ficou dizendo assim, Paulo, querido, amado do Senhor, não vá, você não está vendo que o Espírito está dizendo para você, te avisando que o que vem pela frente é cadeia, é sofrimento, é angústia. Paulinho, nosso amado, nosso apóstolo querido, papai, você que nos levou a Jesus, não vá para Jerusalém e ficar buzinando isso no Paulo. Aí Paulo diz assim lá em Atos, por que vocês fazem isso? Desmaiando, fazendo desmaiar o meu coração, me enchendo de temor, de medo. Por que vocês fazem isso? Eu estou pronto para morrer e para sofrer, para ser preso por Jesus Cristo. Eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém. E eu, em todo quanto é lugar, estou sendo avisado. Paulo tinha noção disso. Mas ele tinha noção que mesmo em face da morte,
a vida não era tão preciosa. Porque é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como é que Paulo diz? Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João está dizendo isso. Como é que se vence a ação da treva? É você professar a sua fé, é você compartilhar a salvação, é você testemunhar de Jesus, é você evangelizar. E quanto mais nós evangelizamos, e quanto mais nós proclamamos, e quanto mais missionários nós nos tornamos, e quanto mais missionários nós enviamos, mais nós estamos fazendo com que o tempo do inimigo, do diabo, escoe. Tanto é, queridos, versículo 12: por isto, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Quer dizer, quem está no céu hoje, quem já está no céu, oh, glória a Deus. Não é à toa que Paulo diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não é à toa, não é? Então diz, quem está no céu, festeja, porque estamos livres. Mas ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o tempo dele está escoando, e ele, irado, ele vai pelejar contra você, contra os filhos de Deus, contra a nossa vida, contra aqueles que mantêm o mandamento do Senhor e que têm o testemunho de Jesus. Versículo de número 17. Por quê? A mim me parece que só tem uma razão. Porque Jesus nos deu uma missão. A missão é, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho vai ser pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Quando é que o fim vem? Quando é que o tempo escoa? Quando é que a areinha acaba, some da ampulheta? Quando? Quando o evangelho for pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Eis a razão do trabalho missionário. Eis a razão de enviarmos missionários para onde o Senhor Jesus ainda não foi proclamado. Eis a razão de nós espalharmos onde tem poucas pessoas, porque tem muitas pessoas por aí morrendo. E o Covid e outras doenças e muitas outras que não são faladas estão levando, a morte está levando a muitos. E muitos estão indo para as trevas. E eu não estou só preocupado com aqueles crentes que morrem no Covid, eu estou preocupado com aqueles que morrem por Covid, qualquer outra enfermidade, e que estão eternamente perdidos. Qual é o meu papel e qual é o teu papel? É travar a batalha. E o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque a igreja está avançando e vai avançar. E se a igreja brasileira acordasse, na nossa geração nós poderíamos ver cumprir a promessa de que todas as nações da terra ouviram falar de Jesus. Todos. Nós deveríamos viver para isso, você não acha? Porque esta vida passa rápido. Resta pouco tempo. Pouco tempo resta. E nós só temos esta vida para trabalhar, para servir, para proclamar. A batalha está sendo travada aqui, porque no céu já foi resolvida. E eu quero te convidar a abrir teus olhos, a abrir teu coração. Entender que a batalha é travada, mas também entender que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vida lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele, o Cordeiro, venceu e nos deu a sua vida. Ele, o Cordeiro. Ele, o Cordeiro, está conosco. Toda a autoridade o Pai me deu. Estou com vocês todos os dias. Ide, fazei discípulos de todas as nações.
Abra sua boca e dê testemunho. Abra sua boca e confesse a promessa de Deus. Abra a sua boca e saiba e creia que Ele está contigo. Abra a sua boca e diga: Ele me perdoou. Ele lavou os meus pecados. Eu já fiz muita lazeira, mas Ele morreu na cruz. Confesse, não negue, não permita que dúvidas entrem na sua mente e no seu coração, insinuando que o sacrifício de Jesus não é perfeito, completo, cabal, consumado. Ele ama você. Ele ama você. Você sabe disso? Creia nisso. Mas mais do que isso, entre na batalha conosco. Nos ajude. Mas não só me ajude, abra os seus olhos, pergunte para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Por quem eu devo orar? A quem eu devo evangelizar? A quem eu devo testemunhar? Não se envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus. Não fique com vergonha. Paulo falou isso para Timóteo. Não te envergonhes do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Na tua escola, levanta e dê testemunho. No teu trabalho, levanta e dê testemunho. No seu ir e vir, abriu porta, fala de Jesus, não te envergonhes. E se zombarem, dá um glória. E se te perseguirem, dá um glória. Dá um glória. Senhor nosso Deus e Pai, estende a tua mão sobre nós. Abre os nossos olhos para que percebamos essa batalha titânica que no céu já foi travada e já está resolvido, pois o Cristo venceu. Dá-nos coragem e força para enfrentar aqui, com a tua promessa, com a tua palavra, com o sangue poderoso de Jesus. Oh Deus, não permita que nenhum de nós, nenhum daqueles que estão me ouvindo, sinta-se enganado, no sentido de achar que pode viver em pecado. Oh Pai, livra-nos, perdoa os nossos pecados, Pai. Não permita que alguém sinta desejo de viver na ignorância, no pecado, afastado de Ti. Oh Pai, sustenta-nos, guarda-nos, purifica-nos com o Teu sangue. Visita-nos nessa noite e faz de nós guerreiros vitoriosos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que daremos, que damos, que mesmo em face da morte não amamos a própria vida. Assim, Senhor, levanta uma geração de gente que só tenha medo de desobedecer o Senhor. Eu suplico, ó Santo Espírito, faça o que nenhum pregador pode fazer. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós clamamos em Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amado, que bom poder estar com você. Saiba que a vitória é nossa, porque Ele conquistou a vitória. Nós somos dele e Ele é nosso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que você, como os nossos irmãos do passado, que já estão na glória, você também seja um crente mais que vencedor. Porque não se envergonha de Jesus, nem da sua palavra, nem do seu testemunho, nem de nós. Porque você vive uma vida sincera, transparente, na presença do Senhor. Que a gente pode dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Limpa, purifica e guia-nos por caminhos eternos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem, eu te convido para estar conosco nesse mesmo horário. Se você puder sentir desejo de testemunhar, eu diria que uma maneira de você ter de testemunhar é compartilhar esse vídeo nas suas redes. Daqui a um pouco vai estar no YouTube. Nós vamos fazer uma pequena edição e vai estar no YouTube. Você também pode ajudar a divulgar isso.
se você entender que esta faz parte da palavra de Deus. Beijo no coração, ore por nós. Beijo aqui de Colombo, beijo da Missão Projeto Zero. Paz.